Fé à Vitória. O irmão esta manhã mencionou salvação da vida. Salvação da vida fala de vitória. Vitória na vida. Um cristão andando com Cristo. De passo, cada vez lendo em Filipenses, ao encontrar a palavra salvação, pode substituir vitória para entender salvação da vida, depois de salvar a alma. Vamos ler em Romanos 5 outra vez, última parte do capítulo, versículo 12, desculpe. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade da vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido,
De uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Falamos esta manhã da graça na qual estamos. E mencionamos algo de capítulo 5, versículo 10, que diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa salvação é salvação da vida, é decir, andar com Cristo em vitória, passando neste mundo como cristão. Então, lemos na última parte desse capítulo do mundo o lugar onde o pecado está. Por Adão, o pecado entrou no mundo. Cristo entrou no mundo, o Espírito Santo entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. Aqui se vê como uma coisa no mundo. Não é algo que eu fiz, é algo que Adão fez. Adão pecou e permitiu que entrasse o pecado no mundo e está aqui ainda até hoje. Cristo entrou neste mundo onde o pecado está e passou por o mundo. E Ele, o Filho eterno de Deus, entrou no mundo e trazendo com Ele mesmo a glória, a beleza, de todo o que está na glória mesmo. Porque Ele cobriu sua glória essencial com o corpo. Não podia terminar ser Deus, não podia deixar ser Deus. Cobriu sua glória. Umas coisas que Ele não podia cobrir. O amor dele, Ele era Deus aqui no mundo amando, no corpo do homem, Deus homem, amando como Deus ama. A santidade dela era a santidade que alcançou a glória mesma, que exatamente contestou a santidade de Deus na glória. Um homem aqui, umas glórias que Ele não podia cobrir com o corpo. Capítulo 1 de João fala, dos discípulos disse, notamos, contemplamos essa glória em 1 João. Glória desse homem, Jesus Cristo. E vendo ao mundo, Ele não rompeu a comunhão do Filho eterno com o Pai. Entrou no mundo na mesma comunhão como na eternidade. Então Ele trouxe nesse mundo comunhão, intimidade divina e eterna numa pessoa aqui no mundo. E passando por esse mundo onde o pecado está, Ele ganhou almas
pessoas que, olhando a Ele, dizem, Ele é tudo para mim. Para viver ou para morrer, esse homem é tudo para mim. Até ser adorado. Deus meu, Senhor meu. Esse mesmo homem, Jesus Cristo, entrou aqui onde o pecado está e passou por cá. E ele veio aqui com uma mensagem. Ele veio aqui, o Filho da Eternidade, com algo para comunicar. Mas, primeiramente, ele tinha que conseguir obter essas comunicações. Porque, naturalmente, não cabem aqui. Não convém aqui. Naturalmente. Só espiritualmente. Só pela glória de Deus, o Filho podia trazer aqui no mundo essas grandes comunicações. E para nós, se vamos ler no Romanos, devemos entender o porquê. O irmão me perguntou, temos tudo em Cristo. Então, por que estamos aqui? Porque queremos estar aqui. E se alguém não quer estar com Cristo, o que podemos dizer? Irmão, se não quero estar com Cristo, devo falar com Ele, porque Ele quer estar comigo. É comunhão com Ele, é o propósito, é o fim de todas as coisas, é conhecer a Deus. Fé, a vitória é só pela fé Deus se conhece. Vou repetir isso. Só pela fé pode conhecer a Deus. Não é por estudar, não é por procurar agradar a Deus na carne, é pela fé. Pela fé. E vamos encontrar essas grandes coisas aqui. Andar e fé. Porque esta manhã, falando da grande porção que temos em Cristo, às vezes, para nós, é problema pensar nessas grandes bênçãos conectado, ligado com nosso andar, que muitas vezes não convém com essas bênçãos. Primeiramente, Salmo 16. Esse salmo, como sabemos, fala de Cristo no momento de ser bautizado de João. Porque ele entrou no mundo, entrou israelita, debaixo da lei. Mas ainda mais, ele tomou seu lugar entre o remanescente, é decir, entre povos, homens arrependidos. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Oh, na glória e na eternidade, não confia em nadie. Ele é Deus. Ele é Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Como homem aqui na terra, ele saiu de lá ser homem de veras, sem pecado. E como homem, o melhor que o homem podia fazer, não alcançou aos céus. Obediência à lei nunca alcançou aos céus. Nunca contemplava aos céus. Então aqui no mundo, ele andando como um homem, podia dizer, minha bondade não chega à tua presença. Só na obra da cruz, só 3 horas de trevas, a bondade dele chegou à presença de Deus
Ele fez uma obra que obrigou todo o que há em Deus para sua própria conta. Ele glorificou a Deus. Então disse, agora, Pai, glorifica-me tu. Mas como homem, entrando na obra, entrando como remanescente no mundo, ele tinha que aceitar esse lugar como homem. Homem entre homens. Homem único entre homens. Versículo 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Um homem perfeito. Um homem moralmente exatamente como Deus. Um homem que pode ser assim, reclamar qualquer coisa de Deus. Um homem em comunhão absoluta. Comunhão 100% de comunhão. Dia e noite. O gosto do Pai ao ver essa pessoa. Deus nos céus, o batismo dele disse, esse é o meu filho, em quem tenho meu contentamento. A glória da pessoa, nascido da Virgem Maria, passou aqui até o batismo de João, em sua própria excelência. O Espírito Santo veio sobre ele no batismo de João e depois ele anda, segundo o Espírito Santo, guiando-o e esforçando-o. Mas até esse momento, ele andou, Deus Filho, toda a sua beleza, toda a sua excelência, mas coberto todo o corpo, o homem. Aqui na comunhão com Deus, minha bondade não chega à tua presença, mas havia comunhão, saindo da glória mesma a esse homem, como nunca antes e nunca depois. Comunhão entre o Filho e o Pai, e o Filho homem na terra. Os rins aqui falam da consciência. Os rins falam sempre. Os rins servem como um filtro. Nossa consciência é filtro. Filtramos coisas que não posso fazer isso, etc, etc. Até os meus rins me ensinam de noite. Vamos ler em Isaías 50. Mesmo assunto. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele despertava-me todas as manhãs. Desperta-me, ouvido, para que ouça. Como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como roupas se envelhecerão e a traça os comerá. Aqui vemos outra vez esse homem, comunhão com Deus nos céus. Esse homem era Deus. Comunhão aberta, completa.
Ele aprendeu cada manhã, como aprendeu na noite, capítulo 16 de Salmos. Aprendeu algo para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Andando com Cristo pelo mundo aqui onde o pecado está, podemos ouvir essas palavras divinas e eternas para nossas almas, andando com Ele. Uma olhada a Cristo é suficiente para atrair a alma para sempre. Por que estamos aqui? Porque já vimos a Cristo. Já vimos a Cristo e queremos mais. Ele é suficiente. E não há mais, ainda Deus não tem mais que o próprio Filho. E o amor e paz e glória e luz da eternidade é nossa. Pela fé neste momento. Não pelas forças para comportar-nos melhor. Pela fé, confiança, que guardemos a nossa confiança firme até o fim aqui. Confiança em Deus. E por isso, ao falar desse andar pelo mundo, sempre devemos guardar o porquê. É para Cristo. É para ter comunhão com Ele, conhecer a Ele melhor e melhor e melhor. E não é como isto. E Ele não foi rebelde. Para andar com Ele, tampouco nós podemos ser rebeldes. Vamos a falhar todos os dias, muitas vezes, porque somos medidos. Nossa vida prática é medida pelo homem a nosso lado. E por isso, medindo-nos por esse homem a nosso lado, ele diz: o que é nascido de novo não peca. Cada crente está medido na vida prática por Cristo. Cristo é o estándar. Não há menos. Deus não pode ter menos. Só Cristo. E medindo-me sempre. Se eu posso ver a Cristo, eu estou dizendo assim, sou justificado pela fé. E andando aqui, tanto amor, Ele me ama, porque eu sou tão pouco sou como Ele é. Deus disse, como Ele é agora, eu sou no mundo. Eu olhando a Cristo dizer, não sou como Ele, mas Ele me ama apesar de tudo. Não quero sair dele, quero caminhar com Ele. Essa pessoa é uma pessoa que anda conosco. Assim então, irmãos, ao ler em Romanos, e vamos voltar a Romanos, um versículo mais, é João 17, versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Palavras que tu me deste. Não fala de palavras que ele já sabia. Ele é omnisciente, sabendo todas as coisas. Mas como homem, ele recebeu palavras. Como homem, Deus deu a ele palavras. Essas palavras, ele disse, les dei as palavras que tu me deste. E eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. É decir, participando nessas palavras, conhecemos ao Filho
e o Pai que enviou ao Filho. Em comunhão com eles. Ele saiu da comunhão na glória, na eternidade, e trouxe com ele mesmo essa comunhão e intimidade para compartilhar conosco. Essa é nossa porção. Pela fé, agora, deveramente na presença dele, sem fé, na eternidade que nos espera. Voltando a Romanos. Nesses versículos, de Romanos 5:12 ao fim, aprendemos algo. Adão pecou. Antes, o Satanás tinha pecado. Mas aqui, o pecado de Satanás, do diabo, não trouxe pecado ao mundo. Adão no mundo pecou. O pecado como coisa entrou no mundo. Está aqui até hoje. Ele passou a seus filhos, etc, etc. Por exemplo, por que Caim matou Abel? Ele não comeu da fruta proibida. Não, ele herdou uma herança do pai, é decir, pecado. Nascido com natureza pecaminosa. E até agora, uma só pessoa, Cristo mesmo, que não tinha pai aqui na terra, nascido de uma virgem. Não tinha pecado nele. Não podia ter pecado. Impossível. Ele era Deus, ele é Deus. Deus não pode pecar. Aqui vemos então o cenário, o mundo. O pecado entrou no mundo. Cristo entrou no mundo onde o pecado está. O pecado de Adão levou consigo, em pecado, a todos os seus descendentes. Por um ato de injustiça, de desobediência, ele levou consigo todos os descendentes. Com essa coisa pecado. Nós, descendentes de Adão, já nós pecamos também. Acrescentamos essa coisa de pecados com nossos pecados, pessoalmente. Cristo entrou neste mundo e pela sua justiça, um ato de obediência na cruz de Calvário, ele levou consigo toda a sua raça. Temos aqui a raça de Adão, a raça de Cristo. Cristo, como Adão, levou em condenação, Cristo levou em justificação. Toda pessoa na raça de Cristo é justa. É justa essa pessoa. Porque Deus declara essa pessoa justa. Toda pessoa na raça de Adão condenado. Porque Adão pecou e também descendentes todos pecaram também. Então, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aqui entramos em algo presente, algo aqui no mundo. Vida. Justificação, foi mencionado esta manhã, é perdão e mais. É vida que Cristo tem. Vida que Ele tem ressurreição em vitória, em glória, Ele compartilha, Ele dá a nós.
A mesma vida que Ele tem, temos. Ele é justificado? Claro. Nós também. Porque a vida que Ele tem, temos. Que essa palavra fala de justificação de vida. Versículo 17. Fim do versículo. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A vida que temos agora tem toda a qualidade moral que Cristo tem lá. Ainda não estamos com Ele, mas vamos estar com Ele. Reinaremos com Ele nesta vida. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. É decir, a vida com toda a sua glória, todas as bênçãos eternas, está incluído nessa palavra reinarão em vida. Mas agora temos vida nova. Vida nova. Essa vida que era Cristo, que era o Pai. Essa vida não está contente aqui no mundo. Essa vida veio do céu, veio do Pai. A vida que estava com o Pai é a vida que temos. Então, essa vida sempre quer as coisas de lá. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Isso fala da obra de Cristo. Muitos. Versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, temos estas coisas. Cristo veio, Cristo acabou a obra, Cristo venceu, está sentado na glória, me dá todo o valor da obra acabada na cruz. Sangue derramado. Capítulo 6, que dizemos? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça abunde. A carne sempre fala assim. Posso pecar, né? Agora posso pecar? Agora posso? Assim é a carne. Vamos encontrar isso, capítulo 8. Ou vamos ler agora. Romanos 8. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Se Cristo está em nós, temos essa grande realização, essa grande consciência, conhecimento. Aprendemos algo novo. O corpo se move, vai pecar. O corpo se move, vai pecar. A carne em nós, qualquer movimento da carne, vai ser pecado. E esse pecado sempre traz morte. Está morto por causa do pecado. Entendemos, se Cristo é minha vida, o que está em mim, ao mover, veio pronto, é pecado. Muito importante entender isso enquanto assembleia. Porque se a carne está movendo na assembleia, não vale. Assembleia, a igreja de Deus no mundo, é um lugar no mundo que a carne está excluída. Praticamente não andamos a esta medida. Mas o princípio é não aceitar nada do homem. Lugar para o Espírito Santo.
Vamos a leer en Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisión somos nós. É decir, circuncisão aqui é ter passado pela morte com Cristo, deixando a carne atrás. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Não confiamos na carne. Uma pessoa um dia falando com um irmão disse: vocês sempre falam do Espírito Santo na Assembleia, liberdade para o Espírito Santo. Acho eu que a carne está aí igual como em qualquer lugar. O irmão respondeu: tem razão. E ainda mais, mas não confiamos na carne. Julgamos a carne. Está lá, vamos julgá-la. Senão, Deus nos repreende, Deus governa em sua própria casa. Romanos, outra vez, por favor. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? E mais tarde, fala também em versículo 15, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, etc, etc, etc. Sempre a carne quer pecar. E a resposta do nosso versículo é: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Cristo, libertando-nos, resgatando-nos, passou pela morte e nos levou consigo. Somos ressuscitados com Cristo, somos sepultados com Cristo em nosso batismo. Lázaro foi ressuscitado por Cristo, um cristão com Cristo. A vida que ele tem, toda a força dessa vida é nossa. E passar em nosso batismo, testificamos que merecíamos sepulcro, túmulo, mortos. Testificamos, confessamos isso em nosso batismo. Diz: sepulta-me, enterra-me, porque estou morto, põe-me lá. E versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Por fé, aceitamos nosso lugar como pecadores, esperando nada mais que a morte e o juízo. Então, Deus nos plantou, e nosso batismo foi algo, um testemunho disso. E se fomos plantados juntamente com Ele, nascemos de sua morte. Se aceitamos um dia na história de nossa vida, por fé, confessamos a Cristo, aceitando nosso lugar, andando com Ele, para andar com Ele, então vamos continuar até o fim com Ele. Deus o disse. Deus o disse. Se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui encontramos essa grande palavra andar. Assim andemos, devemos andar.
quanta glória tem Deus. Todas as coisas Ele tem igual. A perfeição é todas as coisas iguais. Não tem um caráter que saliente, um caráter saliente para caracterizar a Ele em uma forma ou outra. Não, Ele é perfeito em todos os aspectos iguais, até o último. Quanto poder tem Deus? Todo o poder que Deus tem, aprendemos em Efésios 1, Ele tinha que usar para levantar a Cristo e exaltar a Cristo. Quanto poder tem? Todo o poder que Ele tem foi necessário para abaixar a mão, para levantar a Cristo e exaltá-lo. Quanto glória tem? Cristo lá na morte, reclamou todo o que Deus é à sua conta. E Deus respondendo, Deus tinha que responder com tudo o que Deus é. A glória do Pai, não há nada no Pai que não é glória. Entendemos a grandeza da obra 3 horas nas trevas. Trevas por quê? Ninguém pode entender isso. Só Deus. Só Deus. Como lemos em Gênesis de Abraão e Isaac, que subiram nesse montanha, deixando atrás, ao fundo da montanha, deixando os burros e servos. Burros igual de inteligência de servos. Ninguém podia entender o que Deus fez nesse tempo na cruz. Tudo o que Deus é contra o pecado caiu sobre a cabeça de Cristo. Tudo o que Deus é, levantou a Cristo, exaltando-lhe lá. Justamente, esse homem merece esse lugar. Levantado pela glória do Pai. Irmãos, essa é nossa ajuda. Porque é para nós. Vamos lê-lo. Efésios 1, versículo 19. E qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Sobre nós. Sobre nós. Não é problema a questão entre nós andando pela fé ante nosso Deus, sendo amado como Ele ama seu Filho. O problema para nós não é se podemos, o problema é se queremos. Irmãos, muitas coisas passam pelo coração do crente. E Deus sabe o que passa lá. Vivemos na presença de Deus que pode ver tudo adentro de nós também. Nada passa. Vamos ler um exemplo disso em Lucas 21. E, olhando ele, viu os ricos lançaram as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva
lançara ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Ele sabia quanto guardaram. Ele sabia quanto deitaram e sabiam quanto guardaram. Oh, irmãos, Ele sabe quanto guardamos para nós mesmos da vida. Ele sabe, o valor não é segundo o que está deitado, senão segundo o que guardados. Os ricos das sobras deitaram. Nós damos das sobras de nossa vida a Ele. Oh, tá bom. Eu já está completamente, tenho tudo o que quero, já Ele pode ter algo. Como os ricos, Ele sabe. Ele sabe. É o coração. Vida nova, Cristo. O homem que nos ama, que nos atrai, sentado na glória e depois de dar-nos tudo o que Deus pode dar. Quanto pode Deus pagar? Ele deve todo a Cristo. Pagando a Cristo pela obra na cruz é a justiça de Deus. E Ele, olhando a Cristo, nos declara-nos justos. Depois, Ele, nesse mesmo poder, esse mesmo amor, essa mesma sabedoria, salva nossas vidas. Pero só por Cristo, como companheiro, objeto, não somente nossos pensamentos e nossos corações. Cristo, uma pessoa que me amava a mim. Eu tenho uma natureza, coração que ama a Cristo, ama a Deus. Romanos só nos apresenta a maneira de cumprir esse desejo da vida nova. Irmãos, chamando-nos cristãos, se não sinto em mim esse desejo para ter mais e mais de Cristo, eu devo de falar com Ele, dizendo, não quero mais. E Ele responderia, eu sei. Andamos como uma pessoa, não andamos com um livro de regras ou algo assim, faz isso, não faz outro. Uma pessoa que nos ama. Por que estamos na Assembleia Mesa do Senhor? Para estar com Ele. Porque na casa queremos ler a Bíblia, ensinar nossos filhos nas coisas de obediência, nas coisas que, bom, porque queremos que eles também conheçam a Cristo. Cristo é o fim de todo. Paulo disse, Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. A viúva ganhou, os ricos perderam. Para o que para mim era ganho, em qualquer sentido, porque sempre o orgulho em nós sempre está pensando, os irmãos vão pensar bem de mim, ou algo assim. Qualquer coisa é ganho para mim.
Pensa nisso, irmão. E devemos condenar qualquer pensamento de ter algo para nós. É pecado. E Paulo aqui está dizendo: nada para mim. Quero chegar lá com mãos vazias para receber dele o que o amor quer dar-me. A vezes cantamos: devo eu chegar com mãos vazias? Amém. Paulo disse: esquecendo as coisas depois, atrás, prossigo. Cristo é suficiente. Cristo é o único objeto que pode livrar-nos e salvar na vida, porque nossas almas são salvas. Se obedecemos, irmãos, para ganhar algo, não entendemos a graça de Deus que nos deu tudo. Se obedecemos para agradar a Ele, que Ele tenha gozo, minha vida. Essa é a obediência cristã. Vamos orar.